E nós continuamos aqui com nossa conversa com Pedro Leonardo, que é o gerente regional da Agrodefesa. Nós estamos falando de como proceder quando o produtor rural suspeitar de alguma coisa estranha no seu rebanho, alguma possível doença daquelas de controle sanitário de interesse do governo. Agora, não é toda doença que tem esse cuidado, ou toda doença, como é que é? Na verdade, a gente trabalha com doenças de notificação obrigatória, só que o produtor ele nem sempre tem o conhecimento necessário para saber se aquela sintomatologia corresponde a uma doença de notificação obrigatória ou não. Por isso que eu te perguntei. Por isso que é importante que ele notifique o veterinário da Agrodefesa para que o veterinário da Agrodefesa se desloque nessa propriedade e tenha condição de fazer uma análise clínica que vai dizer se aquela é uma doença de notificação obrigatória ou não, mediante a análise clínica dele e o encaminhamento do material biológico para análise laboratorial. Algumas coisas podem ser descartadas já ali com a visita do veterinário, né? Exatamente, Fabélia. Na verdade, o primeiro passo é essa diagnose clínica, né? Na verdade, esse diagnóstico inicial, ele poderá descartar uma série de outras possibilidades. Assim como a gente na consulta médica. Exatamente, mas sempre que possível, a gente opta por encaminhar o material biológico para análise laboratorial, até para que aquela diagnose clínica ela tenha mais respaldo. E para dar esse suporte, vocês vão promover na semana que vem um encontro lá em Serranópolis. Exatamente, Fabélia. A gente agradece essa oportunidade e convida a você, a todo o setor produtivo, para estar participando com a gente no dia 6 de março, às 19 horas, no Armazém da Cultura de Serranópolis. Será um evento realizado por iniciativa da Agrodefesa, em parceria com a Prefeitura Municipal de Serranópolis, Sindicato Rural e a UFG. O objetivo desse encontro é orientar os produtores sobre os procedimentos com relação à notificação da Agrodefesa dessas doenças. Como o produtor deve proceder para informar o Serviço Veterinário da Agrodefesa a ocorrência desse animal doente em sua propriedade e desmistificar essa questão que muitas vezes o produtor fica temeroso em informar com medo de sofrer alguma medida punitiva. Então, nosso objetivo é exatamente esse, é desmistificar. Na verdade, o produtor não será submetido a nenhum tipo de medida punitiva. O objetivo é o controle e disseminação dessa doença que pode trazer um prejuízo econômico importante para um setor produtivo de maneira geral, da região, do estado de maneira geral e principalmente do próprio produtor em questão. Quando fala desse medo, dessa insegurança do produtor, além da preocupação com as medidas de fiscalização, de multa e punição, ele também fica com medo de que queira eliminar o restante do meu rebanho que está sadio, porque tem algumas doenças que a gente sabe que é a necessidade de exterminar o restante do rebanho. Exatamente, Fabíola. Na verdade, essa é uma questão extrema. Mas no estado de Goiás, no caso extremo da necessidade de um abate de um rebanho inteiro, esse produtor ele tem o direito de indenização. Se houver a necessidade de abate, de sacrifício de animais da sua propriedade, ele será indenizado através da adesão ao Fundepec. É importante também que o produtor busque as informações no Fundepec para o caso extremo da necessidade de sacrifício. Mas no estado de Goiás, através das medidas que a gente tem implementado no sentido de evitar esse tipo de situação extrema, a gente acredita que é muito difícil que isso ocorra. Mas no caso desse tipo de ocorrência, o produtor é indenizado. Acho que o último registro que houve disso foi numa granja de aves, né? Sim. Eu acho que de animais de grande porte, eu não me recordo de quando foi o último episódio. Na verdade, Fabíola, com relação à febre aftosa, a última ocorrência já tem mais de 20 anos. Na verdade, a principal preocupação sanitária em Goiás é a questão da aftosa. Então, para o caso da necessidade de um abate, esse produtor ele é indenizado através da adesão ao Fundepec. Então, quer dizer, de qualquer modo, o produtor ele pode e deve buscar esse apoio porque ele só tem a ganhar. Exatamente. Na verdade, não só o produtor. O setor produtivo, de maneira geral, ele tem à disposição o Serviço Veterinário da Agrodefesa, que tem o objetivo de dar apoio a essa atividade, de garantir as medidas sanitárias de modo a evitar qualquer tipo de prejuízo decorrente de doenças de notificação obrigatória. Bom, eu acho que a gente falou de um modo bem claro para que os produtores fiquem mais tranquilos e seguros com relação
a esse apoio, a esse suporte que o sistema de defesa fitossanitária pode oferecer para ele. Exatamente, Fabíola. A gente agradece mais uma vez, a gente reforça o convite a todos os produtores da região que participem com a gente. Terça-feira, que horas? A terça-feira, dia 6, às 19 horas, no Armazém da Cultura de Serranópolis, e também nos colocamos à disposição de todos os produtores para dirimir qualquer tipo de dúvidas com relação à notificação de animais doentes em sua propriedade. Então, aqui rapidinho, para a gente conseguir ainda, está terminando o nosso programa. E vamos imaginar aquela situação assim, porque tem produtor que está a 90 quilômetros só de estrada de chão. Como é que ele vai fazer? Ele tem que procurar, porque, por exemplo, a Regional da Agrodefesa em Jataí, ela atende vários municípios. Ele tem que vir aqui pessoalmente, ele tem que ir até um escritório da Agrodefesa? Não há necessidade, Fabíola. Essa informação desse animal doente pode ser realizada da maneira mais fácil possível, inclusive por telefone. Todos os municípios aqui da regional possuem um escritório local da Agrodefesa. Não é necessário que o produtor se desloque na regional em Jataí. Mas se houver qualquer tipo de dificuldade para informar no escritório local, essa notificação pode ser realizada, inclusive por telefone.